Irmãos, Mateus, capítulo 20, versículos do 20 em diante, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e dizendo-lhe, e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? E ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis, pois pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o cálice com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o quê? Toda a igreja seja vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja, olha aí, quem quiser ser grande, seja o serviçal dos outros. E aquele que quiser entre vós ser grande, seja vosso servo. Quer ser grande, seja serviçal. Quer ser primeiro, seja servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu creio que Deus falará conosco através desta palavra, como já tem falado aqui nesta noite. Aleluia. Vivemos em um mundo em que as pessoas vivem em uma carreira desenfreada para querer ser grande, querer ser o primeiro, querer ser maior do que os demais. Porém, nós entenderemos que, segundo os conceitos mundanos, segundo o conceito dos homens, segundo o conceito dos príncipes deste mundo, não é? A maneira, o modo de assim proceder é diferente do proceder no reino de Deus. Quem está compreendendo até aqui, diga glória a Deus. Amém. É natural do ser humano querer crescer, não é? Ninguém nasce, como já disse alguém, grande. Ninguém nasce grande. Por maior que alguém seja, ele nasce pequeno. E na medida que o curso da vida normal se avança, o natural é que cada um cresça na estatura, não é? No conhecimento e também na graça, na espiritualidade. Acerca do próprio Cristo, nós lemos que ele crescia na graça, crescia em estatura e crescia também no conhecimento, no seu intelecto, na sua mente, não é? No seu entendimento das coisas. Assim somos nós. Porém, este crescimento no reino de Deus é bem diferente do crescimento que se tem lá fora. Portanto, as artimanhas que os homens criam, as situações que os homens criam para crescer de maneira errada lá fora, no reino de Deus não funciona assim. Quem concorda comigo? Porque Deus está sentado no trono
do qual governa a sua igreja. Ele domina a sua igreja. Ainda que alguém pense e articule, não é? Faça os seus projetos, crie as suas estratégias e as suas manobras para querer crescer segundo o conceito mundano, Deus tem o seu caminho traçado para cada um de nós. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como todos sabemos, as pessoas querem crescer e vencer na vida. Todos querem alcançar metas e realizações, destacando-se, obtendo a fama, posição pessoal e outras prosperidades que lhe tragam vantagens diante de outras pessoas. Jesus não condenou o desejo de alcançar grandeza entre os seus discípulos, mas o Mestre revelou qual é o caminho do processo para a verdadeira grandeza segundo o modelo do reino de Deus. Jesus ensinou, é possível crescer dentro do reino, sim ou não? Há pessoas que crescem no reino e há pessoas que decrescem. Em vez de aumentar, eles diminuem. Em vez de crescer, eles minguam, porque não estão usando a orientação que Jesus deu. Ele não disse que não pode crescer, mas ele disse como nós devemos crescer. Estou repetindo para ficar bem gravado em nossas mentes. Estamos preparados, irmãos, para crescer e nos tornarmos grandes, segundo o modelo estabelecido por Jesus? Porque querer ser grande, crescer, muitos querem, mas será que estamos preparados para isto, para receber algo de Deus em uma proporção maior? Há muitos na história bíblica que reclamaram quando Deus outorgava alguma coisa para alguém, dava alguma coisa para alguém, outros ficavam enciumados. Trabalhei mais do que ele, por que ele ganhou mais do que eu? Disse o trabalhador no final do dia, porque ele começou a trabalhar de 5 horas, 6 horas da manhã, outro começou a trabalhar de 5 horas da tarde, ganhou o mesmo. O Senhor sabe o propósito de cada coração, e Ele sabe o tempo de espera que muitos de nós ficamos aí, como alguém diz, em stand-by, esperando ser acionado para trabalhar para o reino. E há pessoas que ainda não entenderam isto. A mãe de Tiago e João foi a mulher que procurou Jesus, identificada na Bíblia como Salomé, Mateus 27, 56. Ela era irmã de Maria, portanto ela era tia de Jesus. Ela era tia de Jesus, Marcos 15, 40, Lucas 19, 25. Ela se aproxima de Jesus e lhe faz um pedido. Isso aqui é um pensamento nosso. Quem sabe alguém pensa pela aproximação familiar, não é? Essa ideia de nepotismo, né? Parece que vem de longe. Porque é família, é tia, então a coisa é séria, né, irmãos? Então ela faz um pedido ao Senhor Jesus. Mateus 27, 56. Entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Uma outra referência a esta Maria, que era tia de Jesus. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Esta mulher se aproxima de Jesus, ela adora Jesus, reverenciando o Senhor como Messias, o rei que haveria de governar, ou como Deus, o versículo 20. Ela se chega adorando ao Senhor. Ela cria que Jesus se assentaria no trono num futuro próximo. Ela, veja que era uma mulher que ela estava acompanhando os últimos acontecimentos, e de fato cria que Jesus é o Messias, o Cristo, e que em breve ele haveria de assentar-se no trono.
Mateus 19, 28. Sem considerar a cruz e o intervalo até a sua volta, e pediu por seus filhos. Vamos entender este negócio aqui. Ela entendeu que Jesus se assentaria no trono, porque ele já havia até falado sobre isso. Mas ela não considerou que antes deles assentar-se no seu trono, haveria de enfrentar a cruz. O que muitos da teologia da prosperidade não entendem é que o Deus que prospera, o Deus que faz o seu povo e o fará assentar em tronos de governos com Cristo, eles não entendem que há um processo até estas coisas acontecerem. E que neste processo, e o processo que existe, também trará algum sofrimento. Sofreremos algum detrimento, perderemos alguma coisa, deveremos abrir mão de algo antes de alcançar aquilo que nos foi prometido muitas vezes, e é por conta disto que muitos desistem da fé, porque não têm paciência de esperar o tempo certo da promessa de Deus. Quem está entendendo aí? Quantas promessas nós temos da parte de Deus, e quando Deus chega para nós e diz: meu filho, eu vou abrir uma porta para você, e a bênção vai ser grande, você já pensa que é agora mesmo, já sair daqui de posse de vitória. E muitas vezes tem um processo para se enfrentar. Como mãe, ela queria seus filhos grandes, e eles certamente concordaram com a mãe de também querer ser grande, e eles revelaram este desejo familiar diante dos apóstolos, dos demais discípulos, e houve uma contenda por conta disso, porque ninguém naturalmente queria ser o menor, cada um queria ser o maior. Aí Jesus nos ensina uma lição. Jesus mostra que para ser grande no seu reino existem algumas condições para serem observadas, que precisamos observar. Jesus fala de 3 condições para alcançar a grandeza no seu reino. Em primeiro lugar, é preciso estar disposto a enfrentar tribulações, dificuldades e sofrimentos. O versículo de número 22, veja aí na sua Bíblia. Jesus, porém, respondendo, diz: não sabeis o que pedis. Porque eles pediram para ser grandes, e ele disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo em que sou batizado? Ele está falando aqui do seu sofrimento, da sua morte e do seu sepultamento. Vocês podem beber do cálice que eu beberei, para sentar-se comigo, para ter estes privilégios que vocês querem ter? Vocês estão dispostos a isto? Então, em primeiro lugar, é preciso estar disposto a enfrentar tribulações, dificuldades e sofrimentos. Muitos olham para cargos, funções na igreja, na casa de Deus, como status, como posição, e na hora que vem as adversidades e os sofrimentos, querem entregar, porque achava que ser liderança, ser pastor, ser coordenador, coordenadora, regente, presidente de mocidade ou de departamento é simplesmente usufruir de posição, de status, e não ver a entrega, a dedicação, a renúncia e o sofrimento que muitos têm que passar para estar ali naquele lugar. É preciso estar disposto a enfrentar todas estas coisas. O Senhor fala: qual seria, portanto, queridos irmãos, este sofrimento que precisaria ser
enfrentado, que eles precisavam ponderar. Quer ser grande? Então pensem nisto. Vocês poderão passar por estas adversidades. Isaías 51, 17. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias. Cinquenta e um, 17. Quem achar primeiro pode ler, por gentileza. Muito bem. Aqui o Senhor fala, assim como também podemos ler no livro dos Salmos, Salmo 116, e o verso 13, eu quero que alguém leia. O texto de Isaías diz: acorde, acorde e levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor. Da mão de quem? Bebeu o quê? De quê? Do furor ou da ira? Esses versículos aqui não é todo mundo que gosta de ler. Beber cálice da ira, de furor ou da mão do Senhor, foi o Senhor quem deu o cálice da ira e do furor. Aí diz: você que esgotou o cálice de atordoamento, daquela peleja, daquela batalha, daquele furor, daquela ira que deixou o camarada atordoado. Quem entende essa expressão aí? Desnorteado, é de perder o equilíbrio. Porque para forjar um verdadeiro guerreiro para as fileiras da frente do seu exército, o Senhor permite batalhas ferrenhas para os seus servos, para resistir, aleluia, a batalha em prol do seu reino sem desistir. Queridos irmãos, eu sinto uma graça de Deus aqui sobre a minha vida neste momento, que eu quero compartilhar com todos. A igreja do Senhor Jesus na terra, a nossa igreja, e eu quero dizer mais de perto, a nossa denominação, está enfrentando um momento difícil, não só na Paraíba como no Brasil. Mas eu quero te dizer, Deus te chamou para ser um guerreiro, uma guerreira, aleluia. Você não vai cair, você não vai voltar, não vai desistir, não vai ficar prostrado, porque o Senhor dos exércitos já tem preparado a tua alma para enfrentar essa batalha. Aleluia. Tem gente atordoado por aí, mas a boa mão do Senhor está estendida. Clama a mim, e responder-te-ei, diz o Senhor dos exércitos. Lamas, soremicanturianda, lamas. Não é hora da igreja parar, não é hora da igreja desistir, não é hora de baixar a cabeça, mas é clamar pelo Senhor. A obra é tua, ó Deus. O reino é teu, Senhor. Esta batalha não é minha, meu Pai. O Senhor é o Deus dos exércitos. Não teremos que lutar com armas carnais, mas clame ao Senhor. Deus tem colocado no meu coração de levantarmos aqui uma campanha de oração. Nós vamos divulgar isto aqui para os irmãos. Orar, orar, clamar, e Deus vai mudar a situação. Está difícil, Deus resolve a causa. Está doente, Deus cura aquele que está doente. O negócio está difícil, está apertado, a grana está curta, o dinheiro está desapareceu, o alimento está escasso. Clame, ore a Deus. Ele vai abrir os céus, vai derramar bênção sobre a tua igreja, a sua igreja, os seus servos. Ele pode fazer isto. Quem pode crer?
Mas existem as batalhas. E eu sinto a responsabilidade da parte de Deus de transmitir esta mensagem para os irmãos. Aleluia. Aleluia. Queremos crescer, queremos triunfar, queremos prosperar, mas há um processo para alcançarmos isto da parte do Senhor. Há quem só vê o progresso, o crescimento, a prosperidade da vida do outro, mas não vê quantas vezes ele geme só. Quem está entendendo o negócio? Não vê o preço que ele paga no jejum, na oração, no lamento e no choro. É ele e Deus. Por isso, de vez em quando, Deus se revela no meio da igreja para dizer: eu tenho visto e ouvido o teu gemido, o teu choro, porque você faz só na calada da noite, na madrugada, no teu devocional com Deus, ninguém vê, mas Deus está dizendo: eu vejo o cálice amargo que você bebe. Deus está dizendo: eu vejo. Aleluia. Quem achou Salmo 116, verso 13? Tomai o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Amém. O cálice da salvação. Para nós é uma coisa tão gostosa, não é? Receber a salvação de Deus. Mas aquele que bebeu deste cálice para nos trazer a salvação, padeceu, transpirou sangue, sentiu o abandono dos seus, sentiu-se sozinho no Getsemane, quando disse: nenhuma hora vocês podeis orar comigo, vigiar comigo. Sentiu o abandono na cruz, quando disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Oh, aleluia, Jesus. Ele sentiu o abandono para te dizer: você não está só, você não está só. Você pode até pensar que está, mas não está só. Quando todos te deixarem, eu não te deixarei. O Senhor assim nos promete. Ainda que uma mãe esqueça do filho, Ele diz: eu não vou esquecer de você, não vou te deixar só. Mas muitas vezes temos que beber este cálice. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Beber o cálice fala de suportar uma experiência até o fim. Não desistir, beber o cálice todo. Aleluia. Vá até o fim. Vá até o fim. Você pode ouvir a voz de Deus aqui nesta noite dizendo para você: vá até o fim. Beba o cálice da situação todo. Não desista pelo meio do caminho. Tem batalha? Tem. Tem dificuldade? Tem levantes? Tem. Mas o Senhor não te deixará sozinho. O processo de preparo da grandeza tem um alto custo que precisa ser levado em conta. Já ouvimos tantas vezes dizer, e é uma verdade, queridos irmãos: aquilo que se ganha fácil, se gasta fácil. Aquilo que vem para você fácil, você não valoriza. É ou não é? Não te custou nada. Mas aquilo que você batalhou meses e anos, com dor, com muito suor, com muita lágrima, com muito esforço, com muito choro, com muita oração, e você conquista, você valoriza. E você diz: eu sei o preço que eu paguei por isto. Por isso Deus não abre mão de mim, não abre mão de você, porque Ele sabe o alto preço que Ele pagou por mim e por você. Aleluia. Tem uma resposta de Deus aqui para crentes aqui nesta noite. Eu orei dizendo: Senhor, a tua igreja precisa ser alimentada com a tua palavra.
A tua igreja precisa ser edificada por tua palavra. Aleluia. Aleluia. E o Senhor está dizendo e respondendo para crentes aqui: você já disse, já falou, o que foi que Deus viu em mim? O que foi que Ele se agradou em mim? Porque eu sei das minhas debilidades, eu sei das minhas fraquezas. E Ele diz: isto é amor, é graça, é bondade, é misericórdia, e é resultado do alto preço que eu paguei por você. Aleluia. 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 Glória a Deus. Não se permita, vai doer, mas eu vou dizer, não se permita ser medíocre. Não se permita ser medíocre. Não se permita ser de menor valor, de menor importância diante das situações, diante dos desafios que Deus te dá, porque Ele investiu muito na tua vida. O profeta fala de uma vinha que o Senhor foi lá, limpou, fofou a terra, plantou, regou, cuidou dela, plantou uma cerca viva, uma sebe em volta da vinha e tratou dela com tanto carinho, esperando que desse uvas, e deu uvas bravas. Em vez de produzir bons frutos, deu frutos ruins, que não dava para comer. Quem está entendendo esse negócio aqui? Deus investe na minha vida e na tua vida, e Ele não espera de nós atitude que desabone a conduta de um crente, de um cristão, de um servo dele. Ele espera algo que glorifique o nome do Senhor, que as tuas boas obras glorifique o nome do Pai que está nos céus, é o que diz a palavra. Aleluia. Aleluia. Qual a resposta de Deus para mim, pastor? A resposta de Deus é que Ele investiu muito em você. Não vai desistir de você. Ele não quer perder você para o sistema. Ele não quer perder você para o mundo. Não quer perder você para o pecado. Ele não quer perder você para os prazeres desta vida. Ele não quer perder você para a sensualidade, para os legalismos religiosos que só têm aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. O Senhor quer que sejamos autênticos, frutos que glorificam, que dignificam o nome dEle. Quem pode receber esta palavra? Qual a condição para esta grandeza no reino de Deus? O caminho da glória é também o caminho do sofrimento, queridos irmãos. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Dá para dizer misericórdia. Porque o Senhor nos chama, eu disse isso aqui recentemente. Muitos estão dispostos para viver por Cristo, mas poucos estão dispostos para morrer por Ele. Na menor adversidade que se levanta, já não quer mais congregar, já não quer vir para a igreja, já quer negar a sua fé. Mas a palavra nos diz que ela é fiel. Esta palavra é fiel, que se morremos com Ele, ou morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Quem quer viver com Cristo aqui? Suporta por um pouco as aflições desta vida. Aleluia. Se sofrermos com Ele,
também com ele reinaremos. Vamos reinar com ele. Quem tem esta fé? Vamos reinar com ele. Antes do reino tem o sofrimento por ele. É alguém dizendo: é da tua igreja, e não era crente, e não era santo, e por que fez isto, e por que fez aquilo? E você olha para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Aleluia. Porque estas acusações é o sujo falando do mal lavado. A maioria das acusações que vem contra a igreja é o sujo falando do mal lavado, que acusa o outro enquanto o pecado dele não é revelado. Mas sofra. A Bíblia diz que Jesus sofreu, foi acusado, injuriado, humilhado, filipendiado, diz a palavra, mas ele não revidava com o traje. Era ultrajado, mas não revidava com o traje. O comportamento do crente é diferente. Glória a Deus. Os discípulos e sua mãe queriam ter grandeza por um decreto. Diga assim: eles queriam grandeza por um decreto. Mas isto se obtém por um processo. Diga: a grandeza não vem por um decreto, e sim por um processo. Quem vence o processo certamente será grande no reino de Deus. E o grande no reino de Deus não é aquele que diz eu sou grande, é o que é servo, o que é pequeno, porque Deus não vê como vê os homens. Dá para dar glória ao Senhor por isso? Não espere um decreto. Não, estou esperando alguém decretar grandeza na minha vida. Não, siga o processo, dê um passo de cada vez. Há pessoas que, no dito popular, são como se usa a figura do foguetão, dos fogos, que você solta e ele pá. Mas na proporção que ele sobe, brilha, nessa mesma proporção ele desaparece e desce. Mas aquele que segue o processo. Eu li certa feita uma alegoria sobre amizade, sobre amigos que podemos aplicar ao crescimento no reino de Deus. Quem quer crescer de forma acelerada, desaparece na mesma proporção. Mas aquele que vai seguindo o processo, passo a passo, uma grande caminhada, uma grande jornada, se começa com o primeiro passo. Dizem que o astronauta disse: um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade, porque já tinha um processo todo que tinha sido percorrido, era a conclusão do processo. Deus está dizendo para nós aqui: não queira queimar etapas neste processo. Sofra as aflições como bom soldado de Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos e sua mãe queriam ter grandeza por um decreto, mas isto se obtém por um processo. Para Tiago e João havia um copo amargo a ser bebido durante a caminhada com Cristo. Para os dois havia sim um copo amargo para se beber. Quando Jesus disse: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles até disseram sim. Jesus disse: certamente vocês beberão do cálice, mas quanto a sentar-se um à minha direita e outro à minha esquerda, isso não compete a mim dizer, mas aquele a que o meu Pai quiser dar. Amém?
é algo outorgado por Deus. Veja o que diz Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada, quem? Tiago, irmão de João. Era exatamente aquele que a mãe disse: dá honra para ele sentar, um do teu lado direito, outro do lado esquerdo. Jesus disse que eles beberiam do cálice, e aqui Tiago bebeu, foi morto. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 9 diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Mas a ilha chamada Patmos, uma prisão, uma penitenciária, um lugar de suplício, de sofrimento. A história diz que ele havia sido jogado em um tacho de óleo fervente e sobreviveu e foi jogado naquela ilha. Ele disse: eu estava lá na ilha por causa do amor, por causa da palavra. Ele estava dizendo aqui que ele padeceu com Cristo. Muitos querem ter as grandiosas visões que João teve, mas quantos querem passar pelo processo que ele passou? Do tacho de óleo fervente, de ser aprisionado, castigado por amor à palavra, por amor a Cristo. Eu, João, que também sou vosso irmão. Quando ele diz vosso irmão, da mesma fé, somos sujeitos às mesmas situações, não é? Estamos expostos às mesmas adversidades. Precisamos aprender estas coisas. Beber o cálice significa seguir a Cristo em qualquer situação, aonde quer que for, em qualquer tipo de caminho. Condições para ser grande segundo o reino de Deus, a palavra de Deus no seu reino. Segundo lugar, é preciso entender que é o Pai quem escolhe aqueles que serão grandes no seu reino. Quem me ouviu? Não é quem quer, não é quem se lança. Teve um que disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que tu andares. Parece uma coisa boa? Não parecia uma coisa boa? Mas o Senhor disse: as aves dos céus têm ninhos, as raposas covis, mas o Filho do Homem Jesus está dizendo: para as aves ainda tem um jeitinho, tem um ninho para ela. As raposas, ela ainda tem uma toca, um covil para se abrigar. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você não pensa que você vai vir para cá para ficar, como diz o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Tem gente que pensa que ser crente, aceitar Jesus é isso, não é? Deitado eternamente. É preciso entender que é o Pai quem escolhe aqueles que serão grandes. Foi o que Jesus disse: isso não cabe a mim, mas ao meu Pai, a quem Ele quiser. Isso aqui é motivo para cada um de nós aqui dar glória a Deus. Porque não é quem quer levantar o nariz, não é quem quer ser maior do que fulano ou ciclano, é aquele que Deus diz: eu escolhi você. Está todo mundo lá, todo mundo bem vestido, todo mundo bem trajado, todo mundo bonito, na casa de Jessé, mas onde está o menor? O menor. Aquele que não estava com vestes de festa, mas vestido humildemente no campo. Cadê? Falta alguém? Ele disse: falta o menor.
está cuidando das ovelhas lá no campo. Eles, ninguém vai assentar-se à mesa enquanto ele não chegar. Traga ele. Porque é Deus, é Deus, é Deus, é Deus quem escolhe. Saul era grande, mas a palavra diz que foi Deus quem rejeitou a Saul. Do mesmo modo, Esaú, que não valorizou o seu direito de primogenitura, Malaquias no capítulo 1, os primeiros versículos, ele diz: Deus rejeitou a Esaú e escolheu a Jacó. É Deus quem escolhe. Jacó era o mais novo, mas era temente a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a gente podia tocar muito nesse assunto aqui e apertar mais tempo, mas por hoje vamos até aí. Então, nenhum homem terá verdadeira grandeza se não lhe for concedida do céu. João capítulo 3, versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Se não for o céu, se não vier do céu, que aqui é o Deus dos céus que nos abençoa, os grandes se tornam pequenos. O maior imperador do maior império da sua geração, Nabucodonosor, rei grande, imperador rico, foi pastar com os animais. Deus levanta quem Ele quer. Dá para entender isso aí? E os olhos dele estão sobre a sua igreja. Isso quer dizer que ele pode escolher qualquer um dos seus servos, dos que sentam de frente para lá, dos que sentam de lá para cá, dos que têm e dos que não têm. Se ele quiser, ele dá a quem tem, tira de quem tem, dá a quem não tem, porque é ele o Senhor. E ele faz isso para que o nome dele seja glorificado e o homem reconheça que existe um Deus nos céus que controla e comanda todas as coisas. Amém? Então, vigiemos. Efésios capítulo 4, versículo 11, tem um texto que toda a igreja conhece. Diz o texto: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo deu, é o Senhor mesmo quem dá. Os demais apóstolos, quando ouviram isto, se indignaram contra Tiago e João. Não entenderam a mensagem da parábola dos trabalhadores da vinha que Jesus já havia lhes dito. Deus escolhe por sua graça livre. A graça de Deus é liberada livremente. Não há mérito algum no que fazemos para o Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 10 diz: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Quando nós falamos: Senhor, faço tudo o que o Senhor mandou, podia ter se esforçado para fazer um pouquinho mais. Quem está entendendo aí? Foi o que o Senhor disse: se alguém te chamar para caminhar 1 milha com ele, faz o quê? Caminha 2. Ou seja, vá além do que se espera, porque o que conta no reino de Deus é esta liberalidade. E esta palavra, como eu já disse aos irmãos, ainda está ardendo no meu coração. Lembra que eu falei que vou trazer uma doutrina, uma palavra sobre isso aqui, sobre a liberalidade no reino de Deus, que o avarento não entende. O avarento não entende. Que o avarento é como as irmãzinhas lá, né, de provérbio, que diz: pronto, o Mobineto está afiado aí. O avarento, ele só diz dá. Mas no reino de Deus a liberalidade fala diferente, que melhor coisa é melhor coisa é dar do que receber.
é diferente no reino de Deus. Deus escolhe por sua livre graça, não há mérito algum no que nós fazemos para Ele. Então, as condições para ser grande. A família de Jesus parece estar querendo garantir um lugar de proeminência no reino vindouro. Porém, no reino de Deus não há chamado para liderança por hereditariedade. Isso aqui não quer dizer que porque alguém é família de outro, que é obreiro ou ministro na casa do Senhor, não possa ser obreiro. Mas isto não é regra. Nem todo filho de pastor é pastor. Tem uns que são chamados para pastor, mas outros não são. Quem está entendendo esse negócio aqui? A quem Deus chama pela bondade do Senhor. Eu sou filho de pastor e o Senhor me chamou para ser pastor. Não foi algo que eu me lancei, que eu pedi ou que mesmo queria, mas o Senhor quis e trabalhou na minha vida e disse: é aqui que eu quero, aleluia. E eu sou servo para servir a este Deus. Porém, no reino de Deus não há chamado para liderança por hereditariedade. Deus não escolhe por causa da família a que nós pertencemos. Amós capítulo 7, versículos 14 e 15. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Há muitos servos de Deus que são assim, não são de famílias de crente muitas vezes, ou que seus familiares são obreiros da casa do Senhor, como Amós era boieiro, cultivador de sicômoros. Mas o Senhor chamou e diz: você vai profetizar para Israel. Quando o Senhor escolhe, está escolhido. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. É preciso estar disposto a servir aos outros em humildade e em amor. Foi isso que Jesus ensinou. Para crescer no seu reino precisa essa disponibilidade, esse desprendimento para servir aos outros. O reino de Deus requer um tipo diferente de liderança. Os líderes mundanos dominam pelo poder. Os líderes cristãos servem por amor. Dá para entender? Os déspotas, os governantes, os grandes, governam pela força, pelo poder. Porém, a liderança no reino de Deus é por amor. Aleluia. Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Mas primeiro ele quer saber: tu me amas? Aleluia. É pelo amor que o Senhor quer que façamos a sua obra, queridos irmãos. Por isso, por onde eu passo, eu digo isto para os meus irmãos. Por onde eu tenho passado, servindo ao Senhor, a sua igreja, eu digo: eu não quero liderança de seja qual for o departamento, liderando com arrogância. Quem manda aqui nesse departamento sou eu, faz o que eu quero, o chefe aqui sou eu. Que coisa horrível! Somos todos servos do mesmo Senhor Jesus. E o líder foi chamado para servir os servos do Senhor. Quem pode dizer amém? Nos coloquemos na condição de servos. Aleluia. E não pense: com quem será que o pastor está dizendo isso? Se você é crente, se você é servo do Senhor Jesus, diga: esta mensagem é para quem? Você não é crente? Você não quer ser abençoado no reino de Deus? Tome para você. Porque às vezes somos tendentes a dizer: essa dá certinho para aquele irmão ali. Aquele irmão era para estar hoje aqui no culto. E Jeová dizendo: eu quero que você esteja aqui. Ouça, seja servo. O homem grande no mundo domina os outros homens.
O homem grande no reino de Deus, ele domina a si mesmo. Quem ainda consegue me ouvir? Dá para ouvir mais um pouquinho? O grande lá no mundo governa os outros. No reino de Deus ele governa quem? A si mesmo. Porque a liderança na casa de Deus é pelo exemplo. Sede exemplo dos fiéis. A Bíblia diz: segui o modelo dos vossos líderes, dos vossos pastores. Por isso o líder cristão, ele precisa dominar a ele e não dominar os outros. Porque quem não consegue dominar a si mesmo, como pode dominar outra pessoa? Se não domina nem a ele mesmo. Não controla, não tem temperança, não tem domínio sobre as suas ações. Dá para dar glória a Deus agora? Porque esse negócio aqui não dá para ficar muito pentecostal não, né? Mas é Deus lapidando a todos nós para servirmos a Ele com alegria. Nós precisamos dominar a si mesmo. E esse domínio que nós temos a nós mesmos, ele não é feito pela carne, pela força, mas pelo Espírito. Não vivo eu, mas glória seja dada ao nome do Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo, mas segundo o Espírito. O homem que é guiado pelo Espírito, a Bíblia diz que é como um vento, e nem sabe de onde vem, nem para onde vai. O homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é aquele que para muitos ele deixa de ser previsível. Alguém chega lá e diz: vai ser desse jeitinho. Aí Deus faz um negócio diferente e diz: eu nem esperava aquilo hoje. É assim ou não é? Eu pensei que Jeová ia por aqui, e Jeová veio por onde menos esperava. Deus está dizendo: deixa a tua vida ser guiado por mim, pelo meu Espírito, e você se surpreenderá com coisas grandes que tu não sabes. Foi o que ele disse a Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, e dar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele está dizendo: tem surpresa para quem clama a mim. Ser grande é amar e servir, e não dominar. 2 Coríntios capítulo 1 versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Eu não tenho domínio sobre a fé dos irmãos, mas eu coopero com vocês para que vocês tenham firmeza na vossa fé. Dá para receber essa palavra? Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, não é pela força, mas voluntariamente. Olha aí, irmãos, a voluntariedade novamente, voluntariamente. E eu quero terminar, já queria ter terminado há umas meia hora, mas eu quero concluir a mensagem hoje. Irmãos, esse tipo de serviço para Deus não serve. Aquele serviço que alguém tem, dizendo: eu estou aqui porque o pastor me botou. Aí faz de qualquer jeito. Paulo disse: se eu fizer de boa mente, terei um galardão. Mas se não, foi-me dada uma dispensação. Quem está me ouvindo para me apertar só mais um pouquinho agora? Tem obreiros que é tirado do cargo, obreiros e obreiras, estou falando de modo geral, toda a liderança, estou falando com quem está aqui em cima não, com quem está embaixo e com quem está em casa também, que são tirados do cargo porque o pastor e o sumo pastor ficam observando, que vai levando assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Me botaram aqui. E pior, usa a expressão: me jogaram aqui. Deus não aceita esse tipo de trabalho. Mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Fulano, eis-me aqui.
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Irmãos, podia ser mais claro. Liderar, ter destaque ministerial, não é você liderar a casa de Deus, a obra e o reino de Deus como quem tem domínio. Eu já ouvi muito isso, muita gente dizendo isso. Aqui quem manda sou eu, coitado. Está perdido. Se não for o Senhor, há muito que nós teríamos sido consumidos. Manda aqui, Senhor. Dá para dizer isso? Governa aqui, Senhor. Domina aqui, Senhor. Direciona aqui, Senhor. Aleluia. O cetro está nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Minha alegria, meu prazer é ser teu servo, é te servir, é te obedecer, é andar aonde o Senhor riscou. Você vai andar onde Ele disse: é por aqui, você vai, porque quando isto acontece, dá certo. Aleluia. Aleluia. Eu não mando. Tem gente que pensa que manda em alguma coisa e não manda em nada. O que pensava que era alguma coisa, bebe, folga a minha alma, porque tens muito em depósito para muitos anos. Foi o que Jesus disse? Jesus qualificou esse tipo de gente que pensa que vai e vem e faz o que quer. Ele disse: louco! Isso é loucura. Se hoje alguém pedir a tua alma, o que é que tu tens? O que será da tua vida se hoje a tua alma for ceifada? Então a Bíblia fala que não é por ganância, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Por isso aqueles que não servem de exemplo para as irmãs, para a mocidade, para as crianças, para os obreiros, não podem exercer cargo de liderança, porque não é exemplo. Quem pode dizer amém? Se não é, o Senhor tira, porque tem que ser na casa do Senhor. Oh glória. Vou terminar. Ser grande é servir. É preciso estar disposto a servir aos outros, queridos irmãos. Jesus mostra níveis de grandeza. Para ser grande, seja serviçal, seja diácono. Para ser primeiro, seja escravo, doulos, escravo. Quanto mais alguém quer ser grande, mais deve servir e ser humilde em amor. Cristo define a nossa liderança assim: Jesus é o maior exemplo de serviço prestado em amor, o qual devemos seguir. João 13, dos versículos 13 ao 15: vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus disse: você me chama de mestre e Senhor? Dizem bem, eu sou isso mesmo. Eu sou mestre e sou Senhor. Ele podia dizer: ora, se eu sou Senhor e mestre, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 8: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou forma de homem. E quando ele tomou a forma de homem, humilhou-se ainda mais a si mesmo, até a morte, e morte de cruz. Eu acho é bom ser crente, viu?
Isaías, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quem é fruto do trabalho do Senhor, da alma do Senhor? O texto diz: o meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Já levou. Isaías falou 700 anos antes de Cristo, Jesus já levou há mais de 2000 anos atrás. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Ele assentou-se com os grandes. Glória a Deus. Senhor é maravilhoso, viu, irmãos? Precisamos aprender com Ele em todo tempo, em todo momento. Portanto, fiquemos com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele veio para servir e nos deu o exemplo. Conclusão: grandeza, liderança e governo devem ser definidos por ministério. O único poder que os líderes que servem a Cristo devem procurar é aquele que dá de si mesmo ao povo que são chamados para servir. É o poder de servir. Glória a Deus. Com sua morte, Jesus pagou a Deus o preço pelas almas dos homens, para que eles possam ser seus imitadores e fiéis discípulos que servem por amor. Quem pode receber esta palavra? Ame a Deus, a palavra de Deus. Sirvamos ao Senhor com amor e por amor, e não desista em nenhum momento da tua chamada, do serviço que o Senhor dispensou para mim e para você no seu reino. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua igreja.